Um ano atrás, no lançamento do documentário do Stan Lee, nós mostramos como é que andavam as disputas pela criação dos personagens da Marvel. E apenas um ano depois, parece que uma nova disputa está se formando em relação à criação do personagem desse filme. E nesse momento que estamos gravando esse vídeo, ele já ultrapassou a bilheteria mundial de $1 bilhão e já é o filme de classificação R com a maior bilheteria da história do cinema. E no Brasil, esse personagem chegou assim. E eu sei disso porque eu era criança e eu sabia o que tinha dentro desse chiclete naquela época. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a disputa que envolve a criação de um dos personagens mais populares da Marvel e que está sendo reivindicado não pelo escritor, nem pelo desenhista, mas pelo editor. As crianças do final dos anos 70 não sabiam que os fabricantes das gomas de mascar estavam se enfrentando e que uma das estratégias para ampliar a participação de mercado era lançar álbuns de figurinhas com personagens conhecidos. Mas ele não era conhecido. O que ele estava fazendo aqui? Essa figurinha dá uma perspectiva única para nós brasileiros sobre a popularidade desse personagem. Nós não sabíamos, mas naquele exato momento que estávamos olhando para ela, o personagem Wolverine já havia aparecido em pelo menos 30 revistas de um grupo chamado X-Men? E os tais X-Men, que até já haviam sido lançados no Brasil, passaram por uma revitalização apenas 4 anos antes e agora eram parte importante e bem-sucedida do portfólio da Marvel. E essa revitalização envolveu a internacionalização do grupo e parecia ser uma boa ideia ter um personagem canadense no grupo. Mas como todo colecionador sabe, o Wolverine já havia aparecido antes dessa internacionalização dos X-Men. Na última página dessa revista, e nessa revista, que é um clássico do colecionismo. E alguns meses depois do chiclete, ele começou a aparecer no Brasil. Essa revista é a primeira aparição dos novos X-Men no Brasil. Por algum motivo, a editora da época não publicou, ela pulou uma história-chave que poderia fazer com que os leitores da época entendessem o que estava acontecendo com esses personagens. E ele foi aparecendo nessas edições. E até que, finalmente, em outubro de 1980, chegou às bancas a revista que tinha a primeira aparição do Wolverine. Aquela de meses antes dele entrar para os X-Men. E essa revista nos informava que Len Wein tinha feito o roteiro, Herb Trimpe havia desenhado e o Roy Thomas tinha feito a supervisão. Na primeira história da revista, o Wolverine aparece somente no último quadro. Curiosamente, essa história não é considerada a primeira aparição do Wolverine, apesar de ser a primeira aparição. É um pouco confuso, outra hora a gente vai conversar mais sobre isso. A primeira aparição que eles consideram nos Estados Unidos, porque essa revista veio com 2 histórias, e aqui está a que eles consideram a primeira aparição no Wolverine, onde ele enfrenta o Hulk e o Wendigo. E naquela época eu imaginava que somente o Len Wein e o Herb Trimpe eram os criadores do Wolverine, mas não era tão fácil assim. Pois durante aqueles anos a criação do Wolverine era acreditada ao Len Wein, mas de maneira estranha não era acreditada ao desenhista, ao Herb Trimpe. Ela era acreditada ao veterano John Romita. E aqui entra um detalhe. Vocês perceberam o que estava escrito na edição brasileira? Então, Roy Thomas conta que ele teve a ideia de um personagem canadense e que esse personagem deveria ser chamado de Wolverine. E como era editor-chefe, teria conversado com o John Romita
que fez os primeiros desenhos do personagem, definindo ele visualmente. Len Wein escreveu a história adicionando elementos como a arma X, que o personagem era um mutante e que as garras dele eram de adamantium. Essa informação das garras serem de adamantium, nós brasileiros não tivemos na época, porque notem que a editora RGE adaptou o quadrinho e tirou essa menção. E com o passar do tempo e o Wolverine se tornando um dos personagens mais populares da Marvel, a Marvel também começou a acreditar o desenhista Herb Trimpe como um dos criadores do Wolverine, um co-criador. E vejam que agora são 3 criadores. E o editor não havia sido creditado até o filme Logan, porém ele passou a ser creditado no filme Deadpool e Wolverine. E ele disse isso: meu nome deveria ter aparecido por primeiro. E criadores famosos dos quadrinhos não gostaram nada dessa ideia, e nem a esposa de Len Wein. E dos 3 criadores originais, o desenhista Herb Trimpe faleceu em 2015, Len Wein faleceu em 2017 e o John Romita Sr. faleceu há pouco tempo atrás, em 2023. E a Christine Valada, ela é a viúva de Len Wein e ela é advogada especializada em direitos autorais. E o que os criadores dizem é que o editor não deveria reivindicar a criação desses personagens, que isso não seria o papel de um editor. E o que o próprio Len Wein falava sobre isso? Vejam essa entrevista dele nessa revista. E o Sanderson perguntou: agora, antes da nova série dos X-Men começar, você já tinha criado o Wolverine. Isso foi feito com a intenção de colocá-lo no livro mais tarde? E o Len Wein disse: eu imaginei que deveria me preparar caso fizéssemos um novo livro, e precisaríamos de outros personagens. Na verdade, o nome Wolverine foi sugestão do Roy. Ele sugeriu: faça um personagem chamado Wolverine. E ele me passou para criar para o Hulk. E a maioria dos detalhes foi por minha conta. Então decidi fazer dele um mutante adolescente, para ser um dos novos X-Men. E o que o Herb Trimpe falava sobre a criação do Wolverine? Então, a resposta vou dar agora. Vai ser completamente diferente se eu vivesse até os 100 anos, tá bom? Era um personagem que foi concebido por Roy, desenhado por John Romita, animado e introduzido por mim, e dado uma voz por Len Wein. Essa é a estrutura básica. Eu entrei em contato com John Romita e Roy Thomas e não lhes contei nada. Apenas perguntei: como isso aconteceu? Como esse personagem realmente surgiu? E ambas as memórias deles eram exatamente como a minha. E o fabricante desse chiclete foi adquirido por empresas multinacionais, assim como a editora que publicava o Wolverine. Ambas as empresas pertencem a multinacionais dos seus setores. E desde aquele dia, em 1979, que o personagem que ninguém conhecia apareceu no chiclete que todo mundo conhecia, ele se tornou um dos personagens mais populares, aparecendo em quadrinhos, animações, videogames, cinema. E o chiclete dos super-heróis da Copa do Mundo, que era conhecido por todo mundo, desapareceu. E se essa história já não parecia estranha o suficiente, vejam isso. Em 1973, um ano antes da criação do Wolverine, a Marvel iniciou um concurso pedindo que os leitores enviassem suas próprias criações, seus próprios personagens. E um garoto chamado Andy Olsen enviou o seu próprio herói. E o conceito dele era um homem com um esqueleto metálico.